Ama-me, rendido estou aos pés da cruz, e encontrei o que tenho, te entrego, ó Deus. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração, que eu ande em tudo que tu tens pra mim. Oh, eis-me aqui, rendido estou. Oh, eu sou teu e tu és meu, Jesus. Meus momentos e os dias meus, meu respirar e o meu viver, sejam todos a ti, ó Deus. Oh, eis-me aqui, rendido estou. Oh, eu sou teu e tu és meu. Oh, eis-me aqui, rendido estou. Oh, eu sou teu e tu és meu. Oh, 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 minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Oh, eis-me aqui, rendido estou. Oh, eu sou teu e tu és meu. Oh, eis-me aqui, rendido estou. Oh, eu sou teu e tu és meu, Jesus. Temos alguns avisos importantes nessa manhã e também motivos de oração, mas os nossos jovens, o primeiro aviso é que os nossos jovens estão com um projeto aí, a igreja, né, ecológica, um projeto que eles vão explicar através de um filme. Então eu vou pedir para você assistir, é um filmezinho rápido, curtinho, e depois os jovens terão a palavra explicando um pouquinho como se funciona esse projeto. Então preste atenção aí no projeto dos nossos jovens. Vou pedir para soltar o filme aí, pode passar.
E criou Deus todas as coisas, e no sétimo dia descansou. E disse Deus que tudo era muito bom. Diante desse cenário, nós nos posicionamos como seguidores de Cristo, dispostos a exercer o nosso chamado. O mundo foi nos dado como casa, e é nosso dever cuidá-la e protegê-la. Por isso, apresentamos um pequeno passo nesse destino. Nós sabemos que o descarte de óleo agride nossos lagos e rios. Então, com o intuito de promover mais práticas sustentáveis dentro da igreja, ao invés de descartar o óleo na pia da cozinha, a gente pensou em recolher esse material e a partir dele fazer sabão, que dá para lavar louça e roupa. Além de contribuir com o meio ambiente, fazemos o descarte do óleo de maneira adequada. Pensamos em arrecadar recursos para o grupo de jovens para alavancar nossos projetos. O planeta precisa da gente nesse momento, assim como nós dependemos dele. Nós pensamos nesse projeto como um projeto dos jovens da IB, mas nós precisamos contar com a participação de todos vocês para que isso possa funcionar. Me ouvem bem assim ou precisa tirar a máscara? Dá para ouvir, né? Então, a gente pensou em, inicialmente, vender esse sabão. Ele é de um tamanho convencional, de sabão de mercado mesmo, e a R$ 1,50 cada um, porque esse custo ele vai ser revertido para a gente comprar as outras matérias-primas e para novos projetos que a gente pretende implantar aqui na igreja, além da reutilização de óleo. A gente vai pedir a colaboração dos irmãos para que, quando vocês fizerem fritura na casa de vocês, tudo, vocês peguem esse óleo, tenham uma garrafa dentro de casa, alguma coisa assim, tipo, compra um refrigerante, guarda a garrafa para você poder peneirar o seu óleo, por favor, para não vir com nenhuma impureza nem nada, para a gente recolher esse óleo. Pode deixar o óleo com qualquer um da gente, dos jovens, e a gente vai fazer o sabão, tudo bonitinho, tá bom? E a gente vai dar uma amostrinha para vocês no final do culto lá fora, tá? Como diz a Sofia, tudo bonitinho. Somos uma igreja ungida, irmãos, a igreja do óleo. Traga o óleo, amém? Nós somos ungidos mesmo, em nome de Jesus, não estou brincando não. E nós temos outro presente, outra bênção hoje também, além dos nossos jovens, as crianças, o nosso departamento infantil, que não está funcionando por causa da pandemia, mas as crianças estão nas nossas orações, são muito importantes para nós, o nosso departamento infantil. Então eu chamo a Vanessa também tem um recado para dar sobre as crianças, porque amanhã é dia das crianças, né? Então, Vanessa, por favor, pode vir aqui, a Vanessa tem um recado. Bom dia, irmãos. Bom, meu recado é rapidinho, né? Em primeiro lugar, quero agradecer pelas orações dos irmãos, pelas crianças, né? Apesar da gente não estar podendo fazer as nossas atividades, mas nós continuamos orando pela vida de cada uma das crianças. Estamos morrendo de saudade dos nossos pequeninos, né? Mas infelizmente ainda não é seguro para eles, para as famílias deles voltarem. Mas a gente não queria que passasse em branco essa data, né, do Dia das Crianças. A gente não vai poder fazer uma festa, uma comemoração, como a gente gosta de fazer, mas nós preparamos uma lembrancinha singela para as crianças. E eu queria pedir para os pais, no final do culto, procurar a mim e a Marisete, para a gente entregar essas lembrancinhas para os nossos pequeninos, tá bom? Amém. Olha só, irmãos, hoje eu quero conversar um pouquinho com os irmãos no Salmo de número 124. Salmo de número 124. Vou pedir para você abrir a sua Bíblia aí, e o texto vai aparecer aqui na tela também, né? E o tema da nossa mensagem é o socorro bem presente do Senhor nas nossas vidas. Salmo de número 124. E eu vou ler, vou pedir para você acompanhar a leitura da palavra de Deus. Isso aqui é palavra de Deus, inspirada por Deus para nós, para mim e para você nessa semana que começa. Diz assim a palavra: não fosse o Senhor
que esteve ao nosso lado, Israel que o diga. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os nossos inimigos se levantaram contra nós, eles nos teriam engolido vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. Verso 4: as águas nos teriam submergido, e a torrente teria passado por cima de nós. Águas impetuosas teriam passado por cima de nós. Verso 6: bendito seja o Senhor, que não nos deu por presa aos dentes deles. A nossa alma foi salva, a nossa vida, ela foi salva. Como um pássaro do laço dos passarinheiros. Rompeu-se o laço, e nós nos vimos livres. Vamos ler juntos o verso 8? Vamos ler juntos? O nosso socorro está no nome do Senhor, que fez. Amém. O nome do Senhor, nosso Deus, que fez o céu e a terra. Amém, queridos irmãos. Esse salmo de número 124, ele é um testemunho do rei Davi. Se você tem a sua Bíblia aberta aí, vai aparecer ali, tem o título do salmo, né? E está escrito ali que esse é um cântico dos peregrinos, um cântico dos peregrinos, um chamado salmo de romagem, né? Cântico dos peregrinos, e foi escrito por quem? Pelo rei Davi. Inspirado por Deus, Davi dá esse testemunho. Qual é a função de uma testemunha, irmãos? O que é uma testemunha? Testemunha é aquela pessoa que atesta e confirma a veracidade de um fato. A pessoa só pode testemunhar daquilo que ela viu. Uma pessoa não pode ser testemunha de algo que ela não viu. Por exemplo, o acidente de um carro. Eu vou ser testemunha sobre o acidente de um carro, mas eu li sobre o acidente no jornal. Eu não vi o acidente, eu li no jornal. Eu posso ser testemunha? Eu não posso ser testemunha daquilo que eu li, daquilo que eu não vi presencialmente. Então, a testemunha, ela atesta e ela confirma a veracidade de um fato e aquilo que ela viu. E esse salmo aqui é um testemunho de Davi, rei Davi. Ele está dizendo aqui algo que ele viu, que ele experimentou na sua própria vida. E o que foi que ele viu? O que ele testemunha aqui? Sabe o que ele testemunha? Que coisas boas acontecem também. Esse é o testemunho de Davi. Davi está dizendo aqui para nós que coisas boas acontecem, que livramentos acontecem na nossa vida. Ele fala aí no verso 7, pedi para deixar aí a Sofia colocar no verso 7, ele fala assim: a nossa alma foi salva, como o pássaro do laço dos passarinheiros, rompeu-se o laço e nós nos vimos livres. Livramentos acontecem. É isso que Davi está testemunhando aqui para o povo de Israel. E isso é interessante, porque este salmo aqui, como o próprio título fala, ele faz parte daquele conjunto dos salmos dos peregrinos, são 15 salmos, do Salmo 120 até o Salmo 134, e diz respeito, então, ao povo de Israel que estava disperso, os israelitas que estavam longe de Jerusalém, e eles queriam ir para Jerusalém para adorar ao Senhor naquelas festas, conforme a lei de Moisés recomendava. E eles então saíam de lugares distantes, como a Babilônia, como o Império Persa,
como lá da Turquia, ou do Egito, ou de outros lugares, eles estavam dispersos no mundo, e eles iam em direção a Jerusalém, os peregrinos. E nessa peregrinação, Deus inspirou o povo de Israel, dentro do saltério, do livro dos Salmos, a colocar esse conjunto que os peregrinos, eles iam então orando, e cantando, e falando sobre esses 15 salmos, durante a sua peregrinação. E esses salmos falam então, dos desafios, das ameaças, que o povo de Deus vai encontrar na sua peregrinação para a casa do Pai. Na estrada, nós vamos passar por desertos. Na estrada, nós vamos passar por obstáculos. Mas existem outras coisas também. Existe Deus nessa estrada. Existe Deus ao nosso lado, ele diz. Se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, verso 1. Deus está conosco, e nessa estrada não tem só crise, nessa estrada tem coisa boa, nessa estrada tem livramento, nessa estrada tem graça de Deus para o seu povo. E é isso que eles testemunham. E por isso que esse salmo está aqui, e os peregrinos cantavam esse testemunho de Davi. E isso é importante, sabe, irmãos, nós lembrarmos disso. Sabe por quê? Porque às vezes na nossa vida, não sei se você é assim, vou falar de mim, a gente só espera a catástrofe, é ou não é? Você já teve aquelas fases em que você só espera a coisa ruim? Já teve? Tem gente balançando a cabeça assim. Então eu não estou sozinho. Você já teve aqueles momentos em que você só espera notícia ruim? A tua expectativa é só de deserto, é pedra, é areia, é cactos, é sol escaldante, é só coisa ruim nessa estrada. O nome disso que a Bíblia dá para isso é ansiedade. Nós temos uma estrada diante de nós, na nossa peregrinação. E muitas vezes eu e você somos tomados pela ansiedade. E nessa estrada nós andamos ansiosos. E o que é ansiedade, irmãos? Ansiedade é o hábito de só esperar coisa ruim do amanhã. Porque a pessoa ansiosa espera coisa boa? Espera ou não? O que vocês acham? Se ela esperasse coisa boa também, ele não ficava ansioso, não é verdade? Mas a ansiedade é aquele hábito que a gente vai desenvolvendo de só esperar a tragédia. Tudo que tiver para dar de ruim, vai dar, em nome de Jesus. Aí o cara fica e não dorme, e não descansa, e fica roendo unha, e dor nas costas, e vai, e meu Deus, e meu Deus, e meu Deus, nessa peregrinação, nesse caminho. E esse é o andar ansioso. E por isso que esse salmo ele é tão importante para o peregrino, para aquela pessoa de Deus que está na estrada, na sua peregrinação, especialmente para nós, povo de Deus, que estamos passando por um momento da estrada que é de crise mesmo. Tem muito cacto na estrada, tem muito espinho, mas nós temos que lembrar em nome de Jesus que também tem livramento. E que nós não estamos sozinhos nessa estrada. E que nós não estamos órfãos nessa estrada, porque o Senhor está do nosso lado. Nós não estamos fazendo essa viagem sozinhos. O Deus que criou os céus e a terra está conosco. E Ele tem uma aliança conosco. Uma aliança que Ele é fiel ao seu próprio nome. Ele é fiel a si mesmo e Ele fez um pacto. E Ele vai conosco. E esse salmo diz assim, olha, não esqueça Israel. Não esqueça. Davi dizendo, jamais esqueça Israel. Eu dou o meu testemunho pessoal. Eu passei por poucas e boas.
Eu passei por cada situação na vida, era Golias de um lado, Saul do outro, Filisteu de outro lado, era flechada, era não sei o que, eu tendo que viver em caverna durante muito tempo, mas em todas as coisas, eu testifico porque eu vi Israel, Deus esteve do nosso lado. Jamais esqueçam isso. E coloque aí, quando você olhar para o futuro, quando você olhar para o amanhã, hoje na estrada que você está passando, quando você olhar para amanhã, em nome de Jesus, coloque Deus no teu amanhã, porque Deus estará lá. Não é só tragédia, não tem só coronavírus, irmãos, hoje. Tem coronavírus, a crise está aí, tem coronavírus. Mas tem muito livramento de Deus na nossa vida também. Nós não estamos órfãos e sozinhos. E é isso que esse salmo lembra para esses homens aqui. E eu acho interessante que é o salmo dos peregrinos e ele vem então na sequência. Se esse é o 124, qual o salmo que vem antes? Então ele vem na sequência do Salmo 123. E o Salmo 123, qual é o tema do Salmo 23 para os peregrinos? Eu vou pedir para a Sofia colocar aí, Salmo 123, verso 3 e 4. E esse Salmo de Davi vem nessa sequência. Se você lê a Bíblia, vai lendo ela corrida, você vai ver a sequência. E o que diz? Vamos ler juntos Salmo 123, 3 e 4? Vamos ler juntos? Tem compaixão de nós, Senhor. Tem compaixão, pois estamos saturados de tanto desprezo. A nossa alma está saturada da zombaria dos arrogantes e do desprezo dos soberbos. E aí, na sequência Davi fala assim, mas se não fosse o Senhor, que esteve ao nosso lado, Israel que o diga, se não fosse o Senhor, meu Deus, as coisas estariam infinitamente piores, e não está muito pior, porque tem muita graça e livramento. Interessante, esse salmo vem na sequência do 123, e o 123 fala de pessoas que estavam saturadas. Você está saturado? Eu conheço muita gente hoje que fala para mim assim, pastor, eu não aguento mais. Encheu, pastor, saturou. Eu não consigo mais dar mais um passo, eu não tenho mais força, eu estou saturado, estou cheio, não aguento mais. E aí para essa pessoa que está dizendo assim, eu não aguento mais, esse peregrino que diz, a gente está saturado. A palavra de Deus vem e diz assim, eu estou contigo e eu vou te dar a força que você não tem para você continuar. O meu socorro, a minha mão, o meu sustento, e você vai ver. Você vai chegar lá em Jerusalém, são e salvo. Porque eu estou contigo nessa estrada, filho. E aí a palavra de Deus vai encorajando esses peregrinos. E aí para encerrar, eu queria só deixar aqui, lembrar 3 detalhes do Salmo 124. 3 detalhes sobre os livramentos e sobre o socorro de Deus para os peregrinos que estão nessa estrada, que estão atravessando crises, que estão saturados, mas que têm o socorro de Deus sobre a sua vida. 3 detalhes sobre os livramentos de Deus. Em primeiro lugar, os livramentos de Deus são para hoje, para o tempo presente. São para nós. Amém? Porque eu vou pedir para a Sofia colocar 124, verso 8. O texto que nós lemos, vamos ler juntos de novo, o verso 8, vamos ler juntos? O nosso socorro está no nome do Senhor que fez o céu e a terra. Você veja que Davi mudou o tempo do verbo, porque nós lemos um testemunho de Davi. Davi dizendo, pessoal, creiam, eu experimentei isso, os livramentos. E aí do verso 1 até o verso 7, o salmo inteirinho está no passado. É tempo passado. Se não fosse o Senhor
que esteve ao nosso lado. Israel que o diga, e tudo está no passado. Porque Davi está lembrando do passado. Mas aí no verso 8, o salmo encerra, não é no passado, o salmo encerra em que tempo, irmãos? No tempo presente, porque o verso 8 diz assim: o nosso socorro está. Ele não diz que o nosso socorro estava, ou esteve, mas ele encerra dizendo assim: o nosso socorro está, é hoje, é real. Davi testemunhou no passado, e aquilo que ele testemunhou no passado, vale para mim e para você no dia de hoje. Porque o socorro do Senhor é bem presente na tribulação, e é para o dia de hoje. Não é algo que ficou lá nos tempos das páginas da Bíblia. Puxa, se eu vivesse naquele tempo, hein? Não, o nosso Deus é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Toda boa dádiva, todo dom perfeito, desce do Pai das luzes, em quem não pode haver nem sombra de variação. Não há variação em Deus, é o mesmo Deus eterno. E aquilo que valeu para Davi, a palavra de Deus, o Espírito Santo inspirando Davi, diz assim: Davi, coloca isso agora no tempo presente, porque isso valeu para você, e do mesmo jeito vale para todos nós, hoje, no dia que se chama hoje. O socorro está agora, hoje. Que dia é hoje? Hoje é 11 de outubro, amanhã é dia das crianças, então é 11 de outubro de 2020, vale para nós. Eu posso crer, eu posso me apropriar, eu posso dizer: bendito seja o nome do Senhor, como Davi faz aqui. O segundo detalhe sobre os livramentos de Deus, que Davi testemunha aqui para nós, peregrinos, é que esses livramentos estão sobre todos, eles são para hoje, mas eles estão sobre todos nós igualmente, e eu acho isso maravilhoso. Eles são reais na vida de cada um de nós, porque o Salmo começa, verso 1, pedi para a Sofia colocar aí, verso 1 diz assim: não fosse o Senhor que esteve, Davi não diz ao meu lado, ele diz o quê? Esteve ao nosso. E aí ele diz o quê? Israel que o diga. Não é só Davi que pode testemunhar. Não é só Davi que testemunha, Israel que o diga. Porque esses livramentos e essa graça, ela é igual para todos nós. E ela está sobre todos nós. Não é para uma elite espiritual, não é para gente perfeitinha, não é, ela é para todo o povo de Deus, e sobre todo o povo está esse socorro no dia de hoje. Está sobre a minha vida, a minha casa, e está sobre a tua. Está sobre o meu filho e está sobre o teu filho também. Está sobre a minha mãe e está sobre a tua mãe. Está sobre o teu pai. Está sobre todos nós. Porque Deus, Ele não tem filhos prediletos. Deus tem filhos. Deus tem filhos. E os seus filhos são igualmente amados. E eu acho muito interessante que Davi diz aqui, Israel que o diga, e eu fazendo uma paráfrase das palavras de Davi, eu digo que a Itaberaba o diga, que todos digam, ah, se não fosse o Senhor, ah, se não fosse o Senhor, as coisas estariam muito piores, e não estão, porque Deus tem sido fiel nas nossas vidas. Então, esse livramento, ele está sobre todos. E o terceiro detalhe, e aí eu encerro, sobre esses livramentos.
é que eles são abundantes. A mão do Senhor não está encolhida para abençoar. E Deus, Ele age com abundância na Escritura. E quando a semente brota, brota a 100 por 1. E Deus, Ele derrama abundantemente a sua graça sobre nós, e esse pequeno salmo aqui fala desse livramento abundante de Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque eu acho muito curioso que Davi dá 5 exemplos, em tão poucos versículos, ele dá 5 exemplos, 5 imagens, 5 ilustrações desses livramentos de Deus que estão sobre todos nós, no dia chamado agora, hoje. Eu acho interessante, ele não dá um exemplo só, mas ele dá 5. Veja o que ele fala aqui no verso 3, ele diz aqui, verso 2 diz assim, não fosse o Senhor, ai se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os nossos inimigos, eles se levantaram contra nós. Verso 3, primeira ilustração, eles nos teriam engolido vivos. E aqui a ideia, o quadro é de um monstro que nem mastiga. Davi diz assim, nós éramos um petisco na mão do inimigo. Ele nem mastiga, ele engole o quê? Inteiro. Nem viu. Ai, se não fosse o Senhor, a gente teria virado aperitivo na boca do inimigo. Segunda ilustração que Davi fala, no verso 3 ainda, eles nos teriam engolido vivos quando a sua ira se acendeu contra nós. A ideia aqui agora é de um incêndio. Primeiro ele fala de um monstro, depois ele fala de um incêndio movido pela raiva e pelo ódio, um ódio que incendeia. E ele fala assim, eu teve um momento que eu me senti como se eu estivesse no meio lá do Pantanal hoje, da Amazônia, tudo pegando fogo, e não tem controle. E nós estamos vendo como não dá para controlar incêndio, não é verdade, irmãos? Nós estamos vendo isso agora na nossa cara. Incêndio assim é incontrolável para mim, mas não para Deus, porque Ele nos livra no meio do incêndio. A terceira ilustração que Davi dá aqui é de um tsunami que vem sobre ele, versos 4 e 5, olha o que ele diz, sobre se não fosse o Senhor, o que teria acontecido? As águas nos teriam submergido, verso 4, e a torrente teria passado por cima de nós, águas impetuosas teriam passado por cima de nós. É a ideia de um tsunami, de uma enchente que explode, é Brumadinho, aquele barranco de Brumadinho desmantelando assim, e levando tudo de arrasto. No meio disso, se não fosse o Senhor, a gente teria sido arrastado, e aquela lama toda, tudo aquilo teria passado em cima da gente, mas não passou, sabe por quê? Porque o Senhor está do nosso lado. A quarta ilustração que Davi usa para falar desses livramentos é de um predador. Verso 6, agora ele fala assim, bendito seja o Senhor, que não nos deu por presa aos dentes dele. E agora ele muda, a ideia aqui é de um leão, que está com a sua boca aberta assim, pronto para morder eles e o povo de Israel. E eles não passam ali daquela corça, daquele antílope frágil, aquela ovelhinha. E aí vem o leão com a sua boca. Mas por que o leão não triturou eles com o dente? Porque eles eram fortes? Porque o Senhor esteve do nosso lado. E a última ilustração é o passarinho na arapuca. É o passarinho no laço. Verso 7. A nossa alma foi salva. Aleluia.
Bendito seja o nome do Senhor. A nossa vida foi salva como um pássaro do laço dos passarinheiros. Rompeu-se o laço e nós nos vimos livres. Que coisa impressionante. E aqui fala que o passarinho caiu na arapuca. O passarinho foi bobo. O passarinho mordeu a isca do diabo. O passarinho se deixou seduzir pelo pão. E aí ele vai lá, e aí o laço fecha e prende ele, prende o pescocinho dele, ele fica enforcado. Ele já estava enforcado no laço. Mas o que aconteceu? O laço quebrou. E nós nos vimos livres, por causa do nome, da fidelidade e da graça do Senhor. Que coisa maravilhosa. Que coisa linda que Davi fala aqui. Então ele nos dá 5 imagens. E o que significa isso? Que esse socorro do Senhor, irmãos, ele é abundante nas nossas vidas. Eu costumo dizer o seguinte, para você que hoje está saturado, você que é peregrino e está cansado, você que não aguenta mais, eu sempre costumo dizer o seguinte, irmão, você não tem ideia da quantidade de bem que está ao teu redor, e você só vai ver na eternidade, porque a quantidade de livramento que passa na nossa vida, a gente não consegue nem imaginar de quanta coisa Deus já nos livrou, e quanto laço Deus quebrou. Laço, eu já fui esse passarinho, eu me coloquei no laço. Eu agi com falta de sabedoria, eu agi sem bom senso, eu me coloquei na arapuca, seduzido. Mas mesmo ali, quando eu erro, Deus, Ele cuida de nós. E Ele quebra o laço. E a gente se vê livre pela sua graça. Que coisa maravilhosa. Então eu encerro essa mensagem fazendo um convite para você nessa semana que começa, nós que estamos peregrinando, né? E peregrinando num trecho da estrada, assim, que ele é bem difícil, né? De um lado é deserto, do outro é abismo, mas está mais ou menos assim esse trecho, esse período da estrada, né? E talvez você chegou aqui hoje dizendo, pastor, eu estou muito cansado. E aí você olha para o futuro, você olha para frente nessa estrada e você só vê desgraça, você só vê espinho. E eu queria só fazer um convite para você hoje, em nome de Jesus, coloque Deus nessa equação também. Coloque Deus, porque Ele está conosco hoje. Ele está sobre todos nós, igualmente. E Ele está, o socorro dEle hoje, abundantemente nas nossas vidas. Quero chamar os irmãos do louvor para virem aqui, e enquanto eles se preparam, nós vamos orar para encerrarmos o nosso culto. Vamos orar, vamos ficar em pé para encerrarmos. Aí lembrando, né, os jovens estão ali com o projeto ali, né, do sabão, você pode passar ali fora e pegar com os jovens, os papais, vovós, pegar ali com Marisete e Vanessa também, a lembrancinha aí para o seu netinho, para o seu filhinho, né, para a sua criança, desse Dia das Crianças. E eu queria convidar você, fecha os teus olhos. Você está saturado? Você está cansado? Sobrecarregado? Venha para o Senhor Jesus, porque Ele dá o alívio, eu te aliviarei. Para o futuro, a gente não espera só dias difíceis, para o futuro a gente espera também alívio, para o futuro a gente espera também a graça, o socorro, porque Ele é real, é o que Davi testemunha para nós, e é o que a gente coloca na estrada hoje. Senhor Jesus, obrigado porque o Teu socorro
ele é para hoje, ele não é algo lá de trás. O teu socorro está. Obrigado, Jesus, porque o teu socorro é para todos. É para todos. Israel que o diga. Não é só para gente importante, ou não é só para gente perfeita. É para todos. É para o passarinho que foi tolo, entrou no laço, mas o Senhor tem compaixão de nós. O Senhor nos livra de tantas coisas onde a gente se mete. Louvado seja o teu nome, bendito seja o teu nome. O teu socorro, Senhor, é abundante, de muitas formas, de muitas maneiras. É multiforme socorro do Senhor. Nós reconhecemos, tem tanta coisa, Senhor, que o Senhor tem nos livrado. E hoje nós confessamos como igreja, junto com o nosso irmão Davi, se não fosse o Senhor, se não fosse o Senhor, nós já teríamos sido arrastados por esse tsunami do coronavírus, da crise. Mas nós estamos aqui. E o pão nosso de cada dia o Senhor tem dado. A força de cada dia, a graça de cada dia, o Senhor tem dado. Louvado seja o teu nome. Abençoa a tua igreja. Aqueles que estão hoje, Senhor, no Salmo 123, estão saturados. Eu peço que eles caminhem agora para o Salmo 124 e saiam daqui hoje dizendo: bendito seja o teu nome, porque o teu socorro está sobre todos nós. E que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus o Pai, que a comunhão, a consolação e o poder do Espírito Santo esteja sobre cada um de vós, desde agora e para sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queria ter mais que uma voz, mais que um amor e uma vida pra te oferecer, pois tu és muito mais que eu possa ter em meu ser. Tu és o autor, aquele que pintou com perfeição a vida. Tu és o Senhor, aquele que me amou e és o meu Deus, meu Senhor. Minha vida é pra teu louvor, meu Deus, meu Senhor. Minha vida é pra teu louvor. Eu queria ter mais que uma voz, mais que um amor e uma vida pra te oferecer, pois tu és muito mais que eu possa ter em meu ser. Tu és o autor, aquele que
és o Senhor, aquele que me amou e és o meu Deus, meu Senhor, minha vida é pra teu louvor, meu Deus, meu Senhor, minha vida é pra teu louvor. Boa semana aos irmãos, bom domingo.